Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Santa Cruz, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me ouvem, que me escutam, que me seguem no canal do YouTube. Muito bom dia, segunda-feira, não é? Começando a semana, eu quero te desejar as maiores e melhores bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida pessoal. Amém, queridos? Amados, hoje eu acordei, eu diria assim, eu creio, né, que do Espírito Santo, com uma sugestão de meditar no livro de Apocalipse. E como sempre faço, né, eu me recolhi aqui em oração no meu gabinete, em casa, para fazer a minha devocional, e me senti impulsionado a ler o capítulo 14, né, que começa falando de uma visão de João, na qual ele diz que olhou e viu o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, né, e que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Olha, se você, eu digo isso sem a intenção de pontuar ou criticar ou condenar a ninguém, amém? Já estudou ou está estudando o Apocalipse, você é um bem-aventurado, né? Saiba que os capítulos anteriores, eles são capítulos sombrios, né? De revelação desafiadoras, né? Nelas as revelações dizem sobre o diabo, sobre o anticristo, sobre o falso profeta. E nós somos testemunhas, né, da profundidade da depravação humana que estamos vivendo, em que o homem abandona e tem abandonado o seu Criador para adorar o inimigo por meio do falso Cristo, por meio de idolatrias, né, e seguindo seus conceitos, seus pensamentos, né? Os capítulos anteriores ao capítulo 14, eles revelaram e revelam as trevas mais densas da história, a meu ver, né? E eu entendo que quando eu fui sugestionado pelo Espírito a ler o capítulo 14, eu observo que o cenário muda completamente, mostrando um entendimento, né, na minha mente, e é como, eu diria assim, como um lindo arco-íris, né? Após uma forte tempestade, às vezes depois de uma tempestade, uma chuva forte, a gente olha no céu, vê aquele arco-íris, né? E eu vejo aqui Deus usando, eu vou até romantizar, né? Usando assim um pincel da sua graça, né? Para repintar a paisagem do Apocalipse. Ele, na verdade, no meu entendimento, ele nos dá um sopro de esperança e realidade, né, celestial nesses versículos. E saibam que só Ele pode fazer isso, né? Só Deus pode pegar algo que é indescritivelmente horrível, né, e transformá-lo em algo glorioso. E é exatamente isso que Ele faz nesta passagem, no meu entendimento, que desejo compartilhar com os irmãos, com os amados que me assistem, que me ouvem nesta manhã, neste dia, né? E nestes versículos nós podemos ver ali descrito que a partir do verso 1, na visão de João, o Cordeiro de Deus ocupando um lugar de destaque. Claro, sabendo que ele é o tema central de todo o livro de Apocalipse, não só de Apocalipse, mas de toda a Bíblia, né? E permanece no centro até o final. A Bíblia é cristocêntrica, nós sabemos disso. Aí eu pensei, como seria uma bênção se conseguíssemos também manter Jesus no centro de tudo que fazemos em nossa vida, individualmente, coletivamente, como igreja, né? Eu já mencionei, eu lembro que eu fiz uma mensagem sobre a revelação dos 144 mil anteriormente, neste canal, né?
Mas eu reitero aqui que os 144 mil é uma figura dos filhos de Deus, dos evangelistas judeus, né, que foram escolhidos, selados. Lá no capítulo 7 nós vemos isso. E aqueles homens pregaram o evangelho do reino durante os dias mais sombrios da tribulação, né? E na nossa visão doutrinária, nós não vamos estar mais aqui, né? Seremos arrebatados, mas eles ficarão e romperão, né, toda a barreira para pregar o evangelho do reino durante a tribulação. Eles foram perseguidos pelo anticristo, mas foram preservados por Deus. E agora, tendo cumprido seu propósito, né, estarão reunidos com seu Redentor, o Cordeiro de Deus, na sua glória. A tempestade já terá passado, eles estarão em casa, e é justamente aqui o ponto que eu desejo focar nessa mensagem de hoje. Eles são, os 144 mil, são, a meu ver, um exército resgatado e protegido por Deus. E nós podemos ver referência a esse grupo de homens pela primeira vez lá em Apocalipse 7, que diz que e ouvi o número dos assinalados, né? E eram de 144 mil, né? De todas as tribos dos filhos de Israel. Queridos, esses homens foram selados por Deus e protegidos por Ele durante os dias mais sombrios da tribulação, ou seja, é inimaginável para nós. O que a gente vê hoje de convulsão no mundo multiplica aí exponencialmente maior, né? Em que centenas de milhões de pessoas morrem durante aquele período terrível. Mas aqueles homens foram preservados no meio de tudo, porque, por um motivo, né? Eles foram selados pelo Senhor. Entenda bem, a terra ela foi manchada com o sangue dos santos, dos mártires, mas esses homens foram guardados. Satanás os perseguiu, os atormentou, mas foi totalmente impotente para matá-los, porque tinham o selo de Deus. O nome do Pai, do Cordeiro, estava nas suas testas, né? E eles eram intocáveis, né? E há um contraste, irmãos, muito importante aqui. Satanás marca o povo dele, seus seguidores, com a marca da besta, está lá em Apocalipse 13, né? Mas Deus sela os seus servos com o seu próprio nome, o glória. Os que recebem a marca da besta estão destinados à perdição, mas os que recebem o selo de Deus estão destinados à glória. Isso nos remete, nos lança, e eu desejo que você receba e medite nisso, que esse mesmo princípio se aplica a nós hoje. O apóstolo Paulo, ele escreveu que nós fomos selados com o Espírito Santo, o Espírito da promessa, está lá em Efésios 1, e que nós fomos selados para o dia da redenção, na continuidade em Efésios 4, né? Então, o Espírito de Deus habita em nossos corações e nós temos o selo de garantia de que nós pertencemos a Deus. E isso é a demonstração de preservação de Deus pela graça para a salvação nas nossas vidas. Olha, eu quero ir um pouquinho mais adiante nessa meditação. Eu sinto meu coração fervendo nesse texto, né? E quando esses homens chegaram lá ao Monte de Sião, segundo a visão, lá já existiam, a meu ver, tantos quantos haviam sido selados pelo Espírito Santo, que creio serão aqueles que passaram desta vida no Senhor, né? E para o Senhor. Mas Deus selou especificamente esses 144 mil citados aí, e agora eles estão com o Cordeiro na glória. Não são 143.999, não. No meu entendimento, né, são 144 mil específicos, sim, mas isso é uma figura da intensificação do número 12, que é um dos símbolos mais importantes, representando a totalidade, o governo, a perfeição divina.
relacionado ao povo de Deus, ou seja, ele trouxe tantos quantos chamou e se perdeu pelo caminho, né? Então, amados, o mesmo se aplica a todos os santos de Deus. Jesus declarou: "Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma os lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que ressuscite, né, no último dia, desculpa." Está lá em João 6. Então eu posso afirmar que aqueles que são salvos têm a certeza de ir para o céu como se já estivessem lá. Paulo afirmou que Deus nos ressuscitou juntamente com ele, né, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está lá em Efésios 2. Né? Quando a chamada for feita na glória, ninguém estará ausente. Todos os que receberam a Cristo em vida estarão lá, creia nisso. Né? Quando a família se reunir lá para as bodas do Cordeiro, não haverá lugar, não há lugar vazio na mesa. Deus trará todos os seus filhos para casa, ou glórias. Né? E o texto diz que esses homens estarão com o Cordeiro no Monte Sião. É um nome antigo, né? Este é um nome antigo dado para a cidade de Jerusalém. E embora alguns comentaristas acreditem que se trata de Jerusalém terrena durante o milênio, né? O contexto indica uma cena celestial. Né? O versículo 3 fala de cânticos celestiais, o versículo 5 mostra em pé diante do trono de Deus em glória. Então, esses homens cumpriram o seu tempo na terra, cumpriram sua missão, foram levados à presença do Todo-Poderoso, foram resgatados de um mundo enlouquecido que nós estamos vivendo e estão em casa na presença do Cordeiro de Deus. Queridos. Bendita a esperança para nós. Há um lugar melhor esperado para nós, povo de Deus. Jesus nos falou sobre isso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar esse lugar. Está lá em João 14. E ele nos revelou detalhes sobre esse lugar em Apocalipse 21 e 22, dizendo que um dia nossos olhos verão a glória, nossos pés caminharão por ruas, nossos ouvidos ouvirão as doces canções de Sião e ouvirão o som mais doce, o Salvador dizendo: "Entra na alegria do meu Senhor." Aleluia, Maranata. Né? Um dia voltaremos para casa. E estes homens, os 144 mil que foram resgatados dos terrores da tribulação, assim como nós nos dias que vivemos, somos testemunhos da morte e destruição em escala sem precedentes, através das guerras, através dos homicídios, através da violência. Né? Nós vemos um mundo virando as costas para Deus e abraçando o diabo, né? Como seu novo Deus. Vemos a humanidade cair aos pés do anticristo e adorá-lo. Vemos as coisas mais horríveis e inimagináveis, né? A gente sempre acha que é o final, mas sempre surgem coisas terríveis, né? Coisas que estão além da nossa imaginação, mas agora nesse versículo, nessa visão que nos alcança. Creia nisso. Eles estão em casa e nós estamos indo para casa. Estamos indo para o céu na presença do Senhor Jesus, aleluia. E o céu, amados, está repleto dos sons de sua adoração, dos seus louvores. O céu está repleto de alegria por causa da presença do Cordeiro. Que contraste existe, né, entre este mundo e o céu? Este mundo é cheio de dor, cheio de tristeza, de lágrimas. Nada disso será permitido lá, amados. A promessa está em Apocalipse 21.
Este mundo está marcado por doenças e mortes, e lá elas não existirão, né? Este mundo está sob o domínio do pecado e de Satanás, ambos serão banidos para sempre deste mundo. Creia nisso, que está perecendo, mas aquele mundo perdurará por toda a eternidade, e nós nos juntaremos a ele em breve. Ah, meu amado, minha amada, você que me ouve, acorda desse sono espiritual. Um dia daremos nossos últimos passos neste mundo e partiremos para estar com aquele que morreu por nós, morreu por mim, por você na cruz do Calvário. Veremos Jesus face a face, estaremos em casa. Me enche de alegria e esperança saber que desde a cruz e ressurreição do nosso Redentor, aquele dia glorioso, Deus tem acrescentado versos à nossa canção de louvor. Nós podemos cantar sua fidelidade, suas bênçãos, sua glória, sua bondade, sua graça, sua presença, suas provisões. Ele mudou nossa vida, irmãos, ele mudou a minha vida e pode mudar a sua também, se você quiser. Desculpe, eu me emociono. Ele nos deu uma nova canção, uma canção tão única quanto nós mesmos. Nós somos únicos para ele. Esses 144 mil formam um grupo especial, representam a nata dos servos de Deus, e o que a Bíblia diz sobre eles deveria ser verdade para todos nós, né? Suas características, elas servem de modelo para todo crente, porque o texto diz que aqueles homens não foram contaminados com mulheres, porque eram virgens, porque são virgens. Isso indica que mantiveram a sua pureza física, não sucumbiram aos pecados da carne que marcarão os últimos dias. Além disso, não sucumbiram à fornicação espiritual, e creiam, se alastrará pelo mundo durante a tribulação. O mundo seguirá a grande prostituta, está lá em Apocalipse 17, mas esses homens permanecerão separados e santos durante uma era apóstata. Então saiba disso. Eu estou me alongando um pouquinho no tempo dessa mensagem, eu preciso te dizer isso. Deus espera o mesmo de nós, filhos de Deus, em todas as épocas. Seu mandamento é que nos mantenhamos separados deste mundo, e Paulo diz, pelo que sair do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, está lá em 2 Coríntios 6. Devemos odiar até a roupa manchada da carne, está em Judas 23. Eles seguiram o Senhor, aonde quer que o Senhor os levasse, não recuaram por medo, não se afastaram da sua missão, mesmo sendo perigosa e custosa, permaneceram firmes, seguiram o Cordeiro, e é isso, exatamente isso, o que Deus espera de cada um de nós. Ele nos salvou para andarmos em sua vontade, seguirmos seus caminhos, quer que sejamos seguidores, obedientes, submissos, comprometidos, fiéis, quer que façamos do seu caminho o nosso caminho. O Senhor procura servos obedientes que o sigam sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos, O mesmo se aplica a nós. Só saberemos como o Senhor usou as nossas vidas quando chegarmos à glória eterna. Portanto, que nós perseveremos, em sua jornada e permitamos que Ele nos use quando e onde achar melhor, até que Ele nos chame para sua casa, para a casa que é nossa também, que possamos fazer a vontade de Deus de coração, como diz Efésios 6. Então, terminando, não plenamente, porque eu sinto de falar, mas eu necessitaria de mais tempo, e eu reitero que aqui há uma palavra para nós, Eu continuo dizendo, assim como os 144 mil, nossa conduta deve corresponder às nossas palavras, Nós devemos viver diante dos homens aquilo que afirmamos diante de Deus.
Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, né? 1 João capítulo 2. Nós devemos viver irrepreensíveis para que possamos um dia comparecer diante dele com confiança. 1 João capítulo 2, na continuidade. Olha, nós somos imperfeitos. Na melhor das hipóteses, todos nós falhamos e ficamos aquém da glória de Deus aqui na terra. Mas chegará o dia em que toda esta carne má desaparecerá, creia nisso, e para sempre estaremos perfeitos e irrepreensíveis na sua presença. Que dia glorioso será esse. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Desculpe a emoção, mas não tem como se emocionar diante da revelação maravilhosa da graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus preserve e que você tenha o nome do Senhor no seu coração selado para o dia da redenção. Olha, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, entre no canal, se inscreva nesse canal, isso é muito importante. Até a próxima, queridos, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.